esse poema monumental, composto de 10 cantos. Cantos são conjuntos de estrofes, onde ele vai relatando toda a trajetória da viagem de Vasco da Gama, como já falamos anteriormente. Tudo na vida é simbólico. Quem viu aquele filme, ou quem leu o livro Código da Vinci, lembra quando Tom Hanks começa? Ele está numa universidade, foi lá fazer uma investigação, e a frase que abre o filme é essa aí: tudo é simbólico. E nós precisamos interpretar a profundidade disso aí. O que é a simbologia? A própria vida é um símbolo. Esse espaço que a gente caminha aí entre o nascimento e a morte, coisas absolutamente aleatórias para nós, não temos domínio sobre isso. E esse espaço precisa ser cumprido de uma maneira o melhor possível. Porque quando a gente faz o melhor possível, a gente não faz só o melhor para a gente faz para todo mundo. O mundo fica melhor quando nós damos o melhor de nós. Então, eu acho que Camões, quando escreveu Os Lusíadas, ele tinha essa coisa linda dentro dele, onde há uma passagem aqui. Eu voltei a ser professora na hora que eu preparei essa palestra. Me atrapalhei, isso é próprio da idade, né? O maior sintoma de velhice é a atrapalhação. Mas eu anotei tanta coisa para poder dizer, algumas eu vou dizer para vocês. Olhem só o que escreveu o Conde Afonso Celso Júnior sobre Camões. Se foi grande como escritor, Luís Vaz de Camões ainda foi melhor cidadão, jamais transigindo com o vício ou sacrificando ao interesse, jamais desprezando sobranceiramente riquezas, sempre desprezando sobranceiramente riquezas e honrarias, sempre propugnando pela virtude, pela razão e pela justiça. Só um homem com essa alma nobre poderia ter escrito Os Lusíadas. Não poderia ser outro. Outra passagem interessante é que o Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, onde eles estavam saindo da Mesopotâmia e que eles tinham que sair com o mínimo possível de coisas, de repente só com a roupa do corpo, ele conseguiu esconder embaixo do seu casaco um único livro, Os Lusíadas. Vejam bem o que é fazer um poema. Eu escrevo meus poemas também. Até trouxe uns livros aqui para doar para a biblioteca do Pelotense e depois as professoras sortearem ou darem para aqueles que gostam de ler. Então, é magnífico a gente poder estar neste momento e eu vou dizer para vocês algumas abreviaturas sobre Os Lusíadas. Aliás, indico os 2 melhores livros para quem quiser aprofundar esses conhecimentos sobre essa epopeia. Um deles, que a professora Inalva já citou, que eu acho um dos melhores, da editora Saraiva, que é o do professor Silveira Bueno, que é Os Lusíadas, 3.000 comentários. Imagina que um professor da Universidade de São Paulo, doutor em literatura portuguesa, escreve um livro sobre Os Lusíadas com 3.000 comentários. O que me sobra aqui, com simples professora, poder dizer para vocês? Muito pouca coisa, mas eu fiz algum extrato disso aí. O outro livro é maior, é uma coletânea de 6 volumes, da editora Tietê, nem sei se ainda existe essa editora, naturalmente é de São Paulo, e que foi escrito pelo Mário Brachelet. É um trabalho muito bonito. Ele tem na coluna da esquerda sempre todas as estrofes, em cada um dos seus cantos, toda ela numerada, cada estrofe com um número dentro do canto, e ao lado eles têm a versão, eles passam os versos praticamente para uma prosa literária, ou então um poema em prosa, acho que seria mais adequado,
E aí eles vão explicando cada etapa e cada significado dos vocábulos que aparecem ali menos conhecidos. Então, quem quiser conhecer melhor mesmo, né, procure se encontrar com esses livros, que a leitura será ótima. Bom, o que eu trago aqui para vocês? Isso aqui é um trabalho que eu escrevi, e quando a gente escreve, a gente pensa que tem mais segurança naquilo que diz. Não é aqui primeiro. Os Lusíadas, então, eu já disse, né, foi publicado em 1572. É um poema clássico, é uma epopeia, já falamos, né? Tem 10 cantos divididos em 5 partes. Eu devo dizer para vocês que eu preparei um material para distribuir, pensando nos professores de português. Eu fiz apenas 20 cópias, jamais imaginei que seriam tantos aqui, mas de repente é possível dar uma ampliada nisso aí, né? Bom, então ele tem estrofes com oitavas camonianas. As oitavas camonianas são exatamente as sílabas tônicas na hora da declamação, né? Para manter o ritmo. Hoje se sabe que poema se caracteriza fundamentalmente pela questão do ritmo e da métrica também, né? E tem versos decassílabos, são todos eles com 10 sílabas, a gente dispensa a última sílaba, e na 10ª faz a contagem das sílabas poéticas, não das sílabas gramaticais, e ali então incide a sílaba tônica. Então são versos decassílabos. Tem 8.816 versos distribuídos em 1.102 estrofes. Bom, as partes dos Lusíadas, ele tem a proposição, a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo. Ele tem 10 cantos. O primeiro tem 106 estrofes, o segundo 113, o terceiro 143, o quarto 104 estrofes, o quinto canto tem 100 estrofes, o sexto tem 99, o sétimo tem 87, o nono tem 95 e o 10º 156. Isso aqui dá 1.102 estrofes. Vejam só o que é compor a história de um povo fazendo versos dessa maneira. Só com uma figura genial. Né? Além, não sei se naquela época tinha por medir QI, mas o Camões, sem dúvida, superou qualquer estimativa. Os Lusíadas são um poema nacional vibrante de exaltado patriotismo. A epopeia gloriosa dos feitos lusitanos. A epopeia camoniana é síntese da cultura renascentista e figura ao lado da Eneida de Virgílio. Parece que Camões leu muito Virgílio. Bem, ele tem alguns cantos muito importantes. Um deles é o da Inês de Castro, na questão de traição lá dentro da corte. O outro é o gigante Adamastor, é a passagem do Cabo das Tormentas para a Boa da Esperança. O outro são os 12 pares da Inglaterra. E o outro é o Restelo, o velho do Restelo, onde se nota fundamentalmente o pessimismo em relação àquilo que seria a intenção do Camões. Não sei se aconteceu ou não, mas em 1580 as coisas em Portugal se modificam, não é? Talvez o Camões tivesse vaticinado isso aí. Eu falaria muito mais sobre isso, mas já me deram um cartão vermelho aqui, que é uma coisa cruel, não é? A gente pressionada com isso aí. Além do que, eu não posso roubar o tempo do professor Gilberto de Marials, este sim é um artista, e vai dizer a lírica de Camões. Só lembrando o seguinte, que Camões era geminiano, não é? E por isso ele era exatamente 2 em 1. Ele foi um grande poeta lírico, ele foi um excelente escritor de epopeia. Então, eu acho que isso aí está muito ligado à questão do signo de Camões também. Eu vou distribuir aqui esse trabalho que eu preparei e deixo os livros meus, agradeço a atenção, desculpe tudo tão meio desorganizado. Foi um prazer estar com vocês, um prazer voltar ao programa.